meditação é uma das coisas mais extraordinárias. E se você não sabe o que ela é, você é como um homem cego no mundo de cores brilhantes. Não é uma questão intelectual, mas quando o coração entra na mente, a mente tem uma qualidade totalmente diferente. Ela é, então, ilimitada, não apenas na sua capacidade de pensar e agir eficientemente, mas também seu sentido de viver, no espaço vasto, onde você é parte de tudo. Nós dificilmente escutamos o som do latido de um cão, ou o choro de uma criança, ou o riso de um homem enquanto ele passa. Nós nos separamos de todas as coisas. Então, desse isolamento, olhamos e escutamos todas as coisas. Esta separação que é tão destrutiva, pois nela está todo conflito e confusão. Meditação é o fim da separação, mas não pela ação da vontade ou do desejo. Na meditação, não é uma coisa separada da vida. Ela é a própria essência da vida, a própria essência da vida cotidiana. Escutar o riso de um transeunte enquanto ele passa com sua esposa, escutar o som da campainha da bicicleta de uma menininha passando, isso é a totalidade da vida, e não apenas um fragmento dela. É o que a meditação descortina. É curioso como a meditação se torna importantíssima. Não há fim para ela, nem há um começo. É como uma gota de chuva. Nessa gota estão todos os riachos, os grandes rios, os mares e as cachoeiras. Essa gota nutre a terra e o homem. Sem ela, a terra seria um deserto. Sem meditação, o coração se torna um deserto, uma terra devastada. A arte da meditação. Jiddu Krishnamurti. Quando usamos a palavra meditação, não queremos dizer uma coisa que é praticada. Nós não temos método. Meditação significa conscientização. Estar consciente do que você está fazendo, o que está pensando, o que está sentindo, consciente sem nenhuma escolha. Observar, aprender. Meditação é estar consciente do próprio condicionamento, como se é condicionado pela sociedade em que vive, onde se foi criado, pela propaganda religiosa, consciente sem nenhuma escolha, sem distorção, sem querer que seja diferente. Desta conscientização, venha a atenção, a capacidade de estar completamente atento, então a liberdade para ver as coisas como elas de fato são, sem distorção. A mente fica não confusa, clara, sensível. A crença é tão desnecessária quanto os ideais. Ambos dissipam a energia que é necessária para acompanhar o desdobramento do fato, o que é. Crenças como ideais são fuga do fato, e na fuga não há fim para o sofrimento. O fim do sofrimento é a compreensão do fato de momento a momento. Não existe sistema ou método que vai dar a compreensão, mas apenas uma conscientização sem escolha do fato. Meditação de acordo com o sistema é evitar o fato do que você é. Você pode sentar na postura correta, com a coluna reta, respirando corretamente, fazendo um pranayama e todo o resto nos próximos 10.000 anos, e não estar perto de descobrir o que é verdade porque você não compreendeu esse mesmo de fato. O modo como você pensa, o modo como vive, é muito mais importante compreender a si mesmo, a constante mudança dos fatos sobre você mesmo, do que meditar a fim de encontrar Deus, visões, sensações e outras formas de entretenimento. Quando você aprende sobre você mesmo, olha a si mesmo. Olha o modo como anda, como come, o que diz, a fofoca, o ódio, o ciúme. Se você está consciente de tudo isso em você mesmo, sem qualquer escolha, isso é parte da meditação. Então, a meditação pode acontecer quando você está sentado num ônibus, ou caminhando por um bosque, ou ouvindo o canto dos pássaros, ou olhando o rosto de sua esposa ou filho. A meditação é descobrir se o cérebro, com todas as suas atividades, todas as suas experiências,
pode ficar absolutamente quieto, não forçado, pois no momento em que você força a dualidade, na entidade que diz, eu gostaria de ter experiências maravilhosas, por isso devo forçar meu cérebro a ficar quieto, nunca conseguirá fazê-lo. Mas se você começa a investigar, observar ou ver todos os movimentos do pensamento sem condicionamento, suas buscas, seus medos, seus prazeres, olhar como o cérebro funciona, então verá que o cérebro se torna extraordinariamente quieto. Essa quietude não é sono, mas é tremendamente ativa e, portanto, quieta. Uma grande máquina que está trabalhando perfeitamente dificilmente produz um som. Só quando existe atrito, existe ruído. A mente está sempre tagarelando, sempre falando, ou para si mesmo, dentro de si, ou para alguém, sempre em movimento. Como pode uma mente que fica tagarelando sem parar a perceber alguma coisa, apenas a mente que está completamente atenta, tem a energia integral para observar? Pois você precisa de tremenda energia para observar. Sem nenhum esforço, a mente pode se tornar completamente quieta, e assim cheia de energia, sem qualquer distorção. O que é importante é a intenção total, sincera, de descobrir se a sua mente está condicionada, de modo que você descobre o seu condicionamento. E não se limite a dizer que somente é ou não é condicionada. Quando você olha no espelho, vê seu rosto como ele é, você pode desejar que algumas partes dele fossem diferentes, mas o fato real é mostrado no espelho. Agora, será que você consegue olhar para o seu condicionamento de modo semelhante? Você pode ficar totalmente consciente do seu condicionamento sem o desejo de alterá-lo? Você não está em curso dele totalmente quando deseja mudá-lo, quando o condena ou o culpara com alguma outra coisa. Todavia, quando você consegue olhar o fato do seu condicionamento sem comparação, sem julgamento, então você está vendo como uma coisa total, e só então a possibilidade de libertar a mente desse condicionamento. Meditação é abrir a porta a todos os pensamentos, para se compreender o inteiro processo do pensar. Meditação é estar em curso de cada pensamento e de cada sentimento. Nunca dizer que ele é certo ou errado, porém, simplesmente observar e acompanhar o seu movimento. Nessa vigilância, compreendeis o movimento total do pensamento e do sentimento, e dessa vigilância vem o silêncio. A meditação é um movimento dentro do silêncio. A meditação é o movimento do amor. Ela não é o amor de um ou de muitos. É como água que qualquer um pode beber, em qualquer jarra, seja dourada ou de barro. Ela é inesgotável. Esta meditação não pode ser aprendida de outra pessoa. Você deve começar sem saber nada sobre ela, e da inocência para a inocência. O solo onde a mente meditativa pode começar é o solo da vida cotidiana, a luta, a dor e a alegria passageira. Ela deve começar aí e trazer ordem, e daí se mover indefinidamente. A beleza da meditação é que você nunca sabe onde está, aonde vai, qual é o fim. Uma mente meditativa é silenciosa. Não é o silêncio que o pensamento pode conceber. Não é o silêncio de uma tarde calma. É o silêncio de quando o pensamento, com todas as suas imagens, suas palavras e percepções, se ecoam inteiramente. Esta mente meditativa é a mente religiosa, a religião que não é tocada pela igreja, os templos ou por cânticos. A mente religiosa é a explosão do amor. É este amor que não conhece separação. Para ele longe é perto. Não é um ou os muitos, mas antes aquele estado de amor em que toda divisão cessa. Religião é a investigação, com toda a atenção da pessoa, com a soma de toda a sua energia, para encontrar aquilo que é sagrado, para chegar àquilo que é divino. Isso só pode acontecer quando existe liberdade do ruído do pensamento.
o fim de pensamento e tempo, psicologicamente, interiormente, mas não o fim do conhecimento do mundo, onde você tem que funcionar com o conhecimento. Aquilo que é divino, que é sagrado, que é verdade, só pode existir quando há completo silêncio, quando o próprio cérebro colocou o pensamento em seu devido lugar. Desse imenso silêncio vem aquilo que é sagrado,